Shalom, meus queridos irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um pequeno estudo, falar de um assunto muito importante para vocês, é um assunto interessantíssimo. É um estudo pequeno, né? O gostoso é quando você pega e passa horas estudando nesse assunto aqui, se aprofunda, você aprende muita coisa. A Escritura Sagrada, né? Algumas pessoas sabem disso, que a Escritura Sagrada, ela é toda codificada, ok? Chamados códigos da Bíblia ou códigos da Torá, como são chamados, de duas maneiras, né? Esses aí revelam segredos. Esses segredos, hoje, o pessoal trabalha com computadores, tal, para fazer, porque facilita, né? Antigamente, não. Os grandes sábios sabiam como desenvolver todo o estudo ali, através dos códigos, mas estava tudo aqui, ó. Como diz na gíria, na cachola, né? Então, é uma maravilha. É um grande segredo que Deus revelou para a humanidade. Um segredo que estava lá confinado com grandes sábios antigos. E Deus hoje revelou. E outros segredos virão. Mas é uma maneira de você conhecer segredos da Escritura. Porque a Escritura, por detrás de cada palavra, existem segredos imensos, né? Então, para você ter uma ideia, para você pegar uma palavra da Bíblia, ela te dá 70 entendimentos. Então, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, nós temos muito que aprender. Quando a pessoa se limita a buscar o conhecimento da Escritura, seguindo as normas e as bases religiosas, aí dá problema. Mas quando você passa a estudar a Escritura, única e exclusivamente a Escritura, sem nenhum viés religioso, você começa a conhecer mais a fundo a palavra e descobrir segredos maravilhosos. É bom pegar para estudar a Bíblia, mas quando você for estudar, procura sempre um horário ou algum lugar que seja silêncio, para que você possa sentar e estudar, esquadrinhar a palavra, e assim você passa a ter mais e mais conhecimento. E sempre a base de oração. Sem oração você não faz. Tá bom? O que eu quero falar com vocês aqui é de uma coisa sensacional. Os códigos da Torá, ou os chamados códigos da Bíblia. As duas maneiras são maneiras que se usa para falar sobre esse estudo. A revelação dos códigos da Torá, certo? Que mostra que Jorge Soros usa palestinos para servir como anjo da escuridão contra Israel, ok? E aí você vai voltar aos tempos atrás, no tempo de Esaú, certo? Da descendência de Esaú, quando Amaleque simplesmente tentou impedir Israel de colonizar a terra, de se alojar na terra. E até hoje isso acontece, tá? A linhagem amalequita ainda permanece tentando impedir Israel de se alojar. E a profecia é bem clara: Israel vai ocupar toda a terra. E vai chegar num ponto que não serão mais dois reinos, mas um só. Amém? Então vamos lá? Presta atenção. Esse Jorge Soros é uma pessoa que ele tem ascendência judaica, ok? E esse camarada, ele é bilionário ou multibilionário, sei lá que nível que pode dar para ele, né? E esse camarada, ele fornece muito dinheiro, ele apoia, financia esquerda, o comunismo no mundo todo. Então vocês viram esses antifas, esse pessoal que está aí, né? Recebem dinheiro, ajuda dele no mundo todo. Isso já foi descoberto, já foi revelado inclusive. Então, esse camarada que está muito velho, né? Eu não sei quantos anos tem, mas eu acho que ele já tem mais de 90, senão ele está chegando lá, certo? E esse camarada empenha o seu dinheiro justamente para isso, para a implantação de uma nova ordem mundial, uma nova ordem no mundo, estabelecer. Por isso que eu falo, quando você vai falar sobre Israel, veja bem se o que você está fazendo é justo ou não. Muitas pessoas falam, Israel vai estar do lado do anticristo na nova ordem mundial. Não.
Israel sempre esteve ao lado do Criador e vai permanecer, porque o Criador diz: esse é meu povo para sempre. Tá? Agora, existem pessoas de descendência judaica que podem fazer coisas erradas e apoiar, inclusive o próprio anticristo, né, antimessias, né, contra Israel e contra o mundo. Isso pode acontecer, mas não pode se condenar Israel por causa de um israelita. Amém? Então temos que ser justos no nosso julgamento. Um novo vídeo sobre os códigos da Torá revela as raízes bíblicas sombrias de George Soros, o bilionário que financia a esquerda e o malvado movimento anti-Israel. Ok? O rabino Matityahu Glazerson, especialista em códigos da Bíblia, ou códigos da Torá, preparou um vídeo respondendo a pedidos de explicação sobre o investidor bilionário George Soros. Muitas pessoas do mundo inteiro fazendo perguntas ao rabino, que é um grande especialista nos códigos da Bíblia, e aí ele então resolveu dar uma resposta. Então fique atento até o final. A resposta é sensacional. Infelizmente, muitas pessoas realmente querem ver se há algo na Torá que é uma indicação para a pessoa que se chama George Soros, disse o rabino Glazerson. Mas o nome hebraico dele é Schwartz, ok? Então tem que se procurar pelo nome verdadeiro, ok? Ele, aqui fala que ele é judeu, na verdade judeu é o praticante, certo? Do judaísmo. Na verdade ele tem uma ascendência judaica, mas ele abandonou a fé há muito tempo. Inclusive ele se intitula ateu, né? Observou o rabino. Infelizmente ele está longe do verdadeiro judaísmo ou longe da verdadeira escritura sagrada, não mantendo a obediência à escritura. Infelizmente ele está se unindo forças que são contra a própria escritura, para combater a escritura. Como eu falei, ele se julga hoje ateu. Na verdade, os amalequitas, em Gênesis você vai ver, falar sobre os amalequitas, procure lá estudar, tá? Na verdade, os amalequitas são conhecidos por atrapalhar a colonização de Israel, desde aqueles tempos passados. Eles foram os primeiros que tentaram nos impedir de entrar na terra de Israel. Amaleque foi o primeiro que tentou impedir Israel de entrar na terra. Eles começaram a lutar com eles. Então, definitivamente, qualquer pessoa que ajude árabes ou palestinos, né, que queira que os judeus deixem os assentamentos, se juntou a essas forças. Por quê? Porque Israel está tomando posse de uma terra que biblicamente foi dada pelo próprio Criador a Israel. Ok? O rabino observou que Soros dá grandes quantias de dinheiro para as causas que se opõem ao presidente Donald Trump, que está apoiando Israel. Em fevereiro de 2018, George Soros tinha um patrimônio líquido de 8 bilhões de dólares, tendo doado mais de 32 bilhões de dólares para as fundações da Open Association, tá? Uma associação dele. Internamente, a OSF é um forte apoiador da esquerda e do Partido Democrata. O Partido Democrata é um partido de esquerda, como o PSOL, como o PT, esses partidos aqui no Brasil, tá? Especialmente por meio de seu apoio aos Priorities USA Action, o maior super PAC do Partido Democrata. Soros financiou milhões de dólares para o movimento Black Lives Matter, tá vendo? Esse movimento que bota fogo em tudo, agride as pessoas. O final de semana aí mostraram eles agredindo pessoas de idade. Coisa incrível, fazendo sinais obscenos.
E o Soros financia esses caras. Tá? Então, Soros financiou milhões de dólares para o movimento Black Lives Matter por meio de sua Open Associations Foundations. Não sei se estou falando certo, eu não falo inglês. Relatou o Washington Times. A OSF financia várias organizações anti-Israel que negam a legitimidade do Estado de Israel e a soberania judaica e estão envolvidas em campanhas de demonização. Soros comparou Israel à Alemanha nazista, olha bem. E ele, né, como uma pessoa de descendência israelense, esqueceu de uma passagem da Escritura que Deus fala para Abraão, se dirigindo a Israel. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tumultos nas cidades e muçulmanos radicais também são apoiados por George Soros, observou o Rabino Glazerson. O Rabino Glazerson usou um software especial para encontrar pistas ocultas em letras equidistantes na Torá, referindo-se a George Soros, usando seu nome de nascimento, George Schwartz. Surpreendentemente, o Rabino encontrou pistas no livro de Bereshit, que é Gênesis. Para George Soros, bem como para Schwartz, todos próximos um do outro. No centro dos três nomes estava a palavra Amaleque. Isso não é coincidência, ok? Olha como os códigos da Torá é muito bom de estudar, muito bom, ok? Então, junto ao nome Soros e Schwartz, está o nome Amaleque. Talvez o mais significativo seja que estas pistas foram incluídas na seção da Escritura, da Torá, que trata da descrição de Sodoma e Gomorra. A história trata da homossexualidade. Observou o Rabino Glazerson. Por isso, a história é um símbolo de corrupção que leva à destruição. Triste, né? O Rabino observou que a homossexualidade e o casamento entre pessoas do mesmo sexo estão incluídas na agenda liberal apoiada por George Soros. O Rabino sugeriu que alguns dos julgamentos severos, tá? Isso todo mundo sabe no meio judaico, né? Que quando Deus lança julgamentos severos sobre a terra, acontecem muitas catástrofes no mundo. Por isso você chega em qualquer judeu e vai dizer: Deus está julgando a terra. O Rabino sugeriu que alguns dos julgamentos severos, na forma de catástrofes naturais, podem ter sido o resultado de uma agenda política imoral. George Soros, como os amalequitas, está tentando impedir os judeus de colonizar a terra de maneira adequada, e assim ele está tentando evitar que a profecia se cumpra. Terrível, né? Disse o Rabino Glazerson: Amaleque se opôs a Israel porque queria promover a imoralidade, e os judeus eram um lembrete de que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, ainda estava agindo no mundo. Então eles não iam conseguir. Mas vocês viram qual foi a fórmula que ele tentou derrubar Israel? Infiltrando a imoralidade no meio. Cuidado com isso. Muito triste. Mas o aspecto mais surpreendente do gráfico era que bem no centro, ao lado do nome Amaleque e rodeado pelo nome de George Soros, você sabe que nome estava ali? O nome Obama. É interessante notar que sua entrada na arena da eleição presidencial foi uma doação de $1 milhão para a campanha de Obama em 2012. George Soros deu $1 milhão para Obama na eleição de 2012. Entrelaçado ao nome de Obama estava o nome de Hillary, a Hillary Clinton, né? Está lá o nome na Torá,
Hillary. Soros doou mais de 5 milhões para a campanha presidencial de Hillary Clinton. Não é coincidência. Nós estamos vendo que ele sabe muito bem o que está fazendo. Sublinhando o gráfico inteiro, estava a palavra para a esquerda, asmole. Asmole, isso indicava, que é a esquerda, viu? Isso indicava a ala política que todos os elementos tinham em comum. Mas a palavra hebraica também pode ser pronunciada, essa aqui é terrível, Asamael. Eu queria só falar para vocês o seguinte, muitas pessoas chamam aí o demônio de Lúcifer, né? Na verdade, esse anjo, né, que muitas pessoas chamam de Lúcifer, a maioria, né? Na verdade, os textos bíblicos falam sobre, né, o anjo das trevas, que é Samael. Samael, esse é o nome dele, tá? Então, a pronúncia, né? Samael, o anjo das trevas. Isso mostra que as forças do mal estão realmente por trás dessas coisas. Disse o Rabino Glazerson. Em uma entrevista anterior, o Rabino Glazerson explicou a conexão entre a esquerda e o anjo das trevas. Vocês viram uma conexão entre a esquerda e o anjo das trevas? Se você ler a história de Marx, Karl Marx, o desenvolvedor do comunismo, né? Você vai ver que ele era satanista. E não só, você vai encontrar em escritos dele coisas que se referem a isso, como vai ver amigos dele dizerem isso. Certo? Então tá aí, né? Isso indicava a ala política que todos os elementos tinham em comum. Mas a palavra hebraica também pode ser pronunciada como Asamael, que significa o anjo das trevas, ok? Isso mostra que as forças do mal estão realmente por trás dessas coisas, disse o Rabino Glazerson. Em uma entrevista anterior, o Rabino Glazerson explicou a conexão entre a esquerda e o anjo das trevas. Não é por acaso que a esquerda é nomeada como é. Esquerda, já está falando, né? Então não é por acaso isso aí, certo? Disse o Rabino Glazerson ao Breaking Israel News. Muito bom o Breaking Israel News, viu? Acesse. Está sempre em inglês, né? Em termos cabalísticos, a esquerda significa din, que é julgamento, que é caracterizado por limitação ou contração. Ok? A palavra smole, que é a esquerda, tem uma conotação oculta em hebraico, conectando-a a ele, Samael, o principal arcanjo da morte. O rabino explicou que na Kabbalah as letras Sim ou Shin, mas é Sim aqui, e Samer, são letras hebraicas, são intercambiáveis. Esta troca de letras torna a palavra Smole, que é esquerda, idêntica ao nome Samael. Ok? Então está aqui, mostrando nos códigos da Torá a origem da esquerda. O Rabino Glazerson disse que a esquerda combina as forças de Samael com Amaleque, inimigos fortíssimos de Israel. Samael é o anjo de Amaleque. A gematria, que aqui no Ocidente se conhece como numerologia hebraica, né? Na verdade, a gematria é assim, a letra hebraica, todas elas têm uma numeração, todas, tá? As letras hebraicas. Então, a gematria são as somas, né, dos valores das letras, em palavras, né, que lá trazem entendimento
algum estudo. Então, você soma cada letra e aí você tem o resultado. Mas é um estudo bem profundo, precisa estudar bastante, tá bom? Mais ou menos, né? Então, a gematria, certo? Desses aí, de Samael, é 131. Mais a gematria de Amaleque, 240. Totaliza 371. Apontou o Rabino Gleiserson. Isso é exatamente igual à gematria de Smoley, esquerda. Ok? Amaleque e Samael, esquerda. A esquerda recebe sua força tanto de Samael quanto de Amaleque. A esquerda recebe sua força do mal, das forças negativas, né? Qualquer coisa que diminua a vida no mundo é contra a Escritura, é contra a Torá, é contra Deus e contra, claro, o Mashiach. De acordo com a natureza, contra a vida do lado esquerdo do Din, julgamento. Disse o Rabino Gleiserson, a esquerda promove essas coisas, como aborto, homossexualidade, eutanásia, e assim vai por diante, né? Eles condenam as FDI. FDI são as forças de Israel, as forças de segurança de Israel, né? Em sua batalha contra grupos que clamam abertamente pela morte. Quantas vezes eu vi entrevistas de radicais dizendo que tem que morrer todos os judeus? É terrível. A esquerda afirma que está fazendo isso por amor. Que bacana. Financiar a desgraça e por amor. E carinho. Mas é realmente porque extrai sua essência do lado esquerdo. O lado esquerdo sempre foi representado, né, pelo mal. Ou o mal sempre foi representado pela esquerda. Este apego à falta de vida deve ser superado para que o Mashiach instale o reino de Deus para todos sempre, disse o Rabino Gleiserson. O Mashiach trará ressurreição dos mortos, um aumento milagroso de vida. O Rabino observou que o gráfico terminava na seção da Torá, da Escritura, descrevendo como Sara ordenou a Abraão que expulsasse Hagar e seu filho Ismael. O Rabino lembrou que Ismael foi o antepassado de grande parte dos árabes, da linhagem árabe, né? Aliados da esquerda contra Israel. Aquela parte que é alinhada contra Israel. Vocês entenderam, então, como eu sempre falo, estamos vivendo hoje uma guerra espiritual. Uma das grandes profecias é o retorno de Israel para a sua terra. E quando fala do retorno de Israel para a sua terra, não é em parte da terra, é na totalidade. Israel estar dentro da sua terra com segurança, como diz o hino de Israel, Hatikva, que está lá Israel, quer o quê? Viver em paz dentro da sua própria terra. Esse é um anseio israelense. E o Criador profetizou, deu essa profecia e anunciou que vai chegar o tempo em que Israel vai retornar totalmente para a sua terra e em paz. Ok? E nós estamos vendo que hoje a mesma linhagem amalequita, de Amaleque, né? Está tentando fazer o mesmo que Amaleque fazia no passado, tentando impedir Israel de ocupar a terra. E sempre vão aparecer, não, isso aqui não é de vocês, isso aqui é nosso. Não, aquela parte não é. E assim, aonde Israel está, como eu vi um chefe do Hamas dizer, certo? Israel não tem direito a nada aqui de terra, ele tem que ir embora daqui. Então, só a intervenção divina. Mas que o Eterno abençoe a todos, né? Abençoe o Brasil, abençoe os judeus do mundo inteiro, abençoe os árabes do mundo inteiro, os muçulmanos, que haja paz, que o poder de Deus chegue no coração de todos os seres humanos,
Porque nós estamos vendo que o mundo hoje está tremulando e podemos ter conflitos sérios. Então temos que orar e jejuar muito. E uma coisa que eu não canso de fazer esse convite: arrependei-vos. Arrependei-vos. Fazei techuvá, como fala no hebraico, que é arrependimento. Arrependei-vos. Clame ao Criador, porque as tentações são fortes no mundo. E o mal, ele quer simplesmente arregimentar cada vez mais pessoas para torná-los loucos para fazerem suas loucuras. Vamos orar, jejuar, clamar, porque o Eterno com certeza vai nos responder e nos dará a salvação. E a nossa redenção está logo ali, bem próximo. Amém? Shalom, que o Eterno te abençoe e guarde até o próximo vídeo.